Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Renko Mais e ao programa Resumo do Dia, onde eu passo uma lupa pelos pontos de trade, por assim dizer, que se tiveram no dia, tanto no mini índice futuro quanto no mini dólar futuro, usando a visão do meu método operacional que eu chamo de Renko Mais. Hoje, dia 29/3, 60 minutos do mini índice futuro. Vamos começar então a análise. Eu estava com esse FIBO colocado, né? Hoje foi o dia do trocado aqui para mim. Fiz só duas operações, uma no gain, outra no loss. E por assim dizer, fiquei esperando o mercado demonstrar alguma coisa mais interessante e ele acabou não mostrando nada, então não fiz nenhuma operação. Coloquei o FIBO num verde um pouco mais claro, tá? Tinham dito que estava muito escuro, então um pouquinho mais claro para que possa ficar claro a visão aqui dos 60 minutos. Então, começando a análise, primeiramente, então eu posso dizer aqui, falando de FIBO, né, ó, eu estou dentro do filé 7623. Eu fiz o filé já uma vez, né, fiz a dinâmica trabalhando o nível junto com 50, com os 50%, né, então eu vim, toquei o 50, voltei, parei antes do 7,6, fui pro 23, né? E aí o 23 eu voltei pro 7,6 e aí voltei pro 50. Então poderia estar esperando, quem sabe, né, continuar esse pequeno movimento que ele tinha feito de volta aqui na sexta-feira e voltar então pro 23, né? Então fazendo a dinâmica do filé. Porém, a gente vê aqui que tem uma figura também, né, de ombro, cabeça, ombro. Então, poderia também estar tendo um movimento de alta muito forte, né? Então, o princípio do dia aqui, ele apresentou um pouco de ambiguidade, por assim dizer, na leitura para mim. Então, eu imaginava que poderiam ter bons trades, tanto de compra quanto de venda. Porém, não foi um dia muito forte, por assim dizer. Nós tivemos, né, um dia mais comprador, porém foi num canal amplo, né, bem amplo. Tivemos correções profundas. Não foi um dia fácil, né, foi uma subida lateral. Como eu disse, eu fiquei praticamente no 0 a 0, né? Dinheiro do trocado, ganhei o cafezinho, mas tamo positivo no mês, é isso que importa, né? Então, dito isso aqui no 60, vamos lá pro 10R para ver como é que foi o dia. Então, estamos aqui no 10R, fechamento de sexta-feira, abertura em gap, e aí o preço abriu, começou já, ele trabalhou até que bem agora na abertura, né, por assim dizer, né? Aqui, ó, já teríamos, por exemplo, uma tentativa, né, ou pelo menos de tentar vir aqui para média, né? Então, um trade aí de 260 pontos, enfim, talvez, como vamos ver, não deu certo, né? Então, pode ter saído aí no zero, ou até pegado aí 210 pontos aí, né? O preço dá uma segurada, volta. Aí aqui, ó, eu já poderia estar traçando o meu Fibo Gap, né? Então, Fibo Gap, beleza, ó. Aí a gente já vê, ó, estou no 50%. Então, se eu estou aqui no 50%, eu posso esperar, né? Aqui eu não tenho nenhum padrão de candle, de Renko, né? Não tenho nenhum padrão de Renko aqui, a não ser a questão do topo duplo, né? Então eu tenho um topo duplo, eu estou falhando, né? Estou permanecendo no mesmo nível de Fibo, então os dois toques aqui foram no nível de 50. Porém, na abertura do dia, assim, é complexo, é difícil você estar startando uma posição sem um padrão, sem uma confirmação maior, principalmente ainda porque
vamos dizer assim, né, os indicadores ainda eles estão absorvendo a abertura, né, tudo mais, tem o gap, então quando tem gap, dê um tempo para os indicadores, não tente estar baseando nenhuma entrada nos indicadores logo no princípio assim, do dia, porque eles têm que absorver esse gap, tá? Então, continuando, o que a gente pode esperar? Esperar um sinal melhor, sinal de tendência ou propriamente até um sinal de continuidade que veio aqui logo na sequência. Um pouco mais abaixo aí já no 7,5, é bem interessante, porque se eu romper aqui o 7,5 e for, eu vou lá pelo menos para o 111, então eu tenho um bom alvo, né? Eu tenho aí nada 335 pontos de alvo, né? Aqui são já 9h20 da manhã, né? Então já estaria num bom horário para você estar realizando uma operação, né? Então teria aí 325 até quem sabe aí 127, 480, 500 pontos aí nessa operação, né? Ele deu uma segunda entrada aqui, por assim dizer, né? É complexo esse movimento assim, né? Tipo, às vezes você pode até acabar também se estopando um pouco antes aqui, né? Com poucos pontos, porque ele deu 3 pernas, 3 box, 4 box, né? Tipo, ele não tá com amplitude, né? Aqui você poderia até também estar julgando como uma falha de rompimento de 3 boxes, né? Ó. Eu vim aqui para romper e falhei um pouco antes, né? Só que, pelo que está demonstrando, isso aqui é uma armadilha, né? Eu acho que eu vou criar um vídeo para falar sobre essas armadilhas que às vezes os sinais nos mostram, né? Porque o mais interessante aqui de tudo, o mais interessante que você tem que ver é isso aqui, ó, o pivô, tá? Então eu tenho um pivô, eu tive uma perna muito forte mesmo, contendo gap nela, e eu corrigi 50%. Na minha aula de correção eu falo isso, uma correção de 50% é força de movimento, então pelo menos eu poderia estar esperando aí um movimento até um 4-1, pelo menos, né? É claro, ele tem que tocar um 2,7 para que a dinâmica do alvo 141, 161, quem sabe até 200 seja aberto, né? Então é isso que vale mais, tá? Cuidado, às vezes a gente está só olhando aqui um micro, mas é o macro que está mandando, né? Então, por isso que isso aqui é uma armadilha, acaba se tornando uma armadilha. Você entra pensando que é um sinal, e bem na verdade não é. Ele é apenas uma correção aqui de 2 boxes dentro dessas micro pernas aqui de renko, né, de queda, ó, cheio de micro pernas, ó, só que eu não consigo voltar e romper topo, mesmo esses micro topos, ó, eu não consegui voltar em um micro topo aqui e romper. Então tem um micro canal, né, também eu tenho um canal estreito, tem que ficar atento a isso. Claro que também, né, por estar em cima de média forte, talvez tentaria comprar mesmo, tá? Mas como eu disse, tem que olhar, eu acho que tem que, se você está usando FIBO, essas coisas, dê mais valor a ele, tá? Dê bem mais valor ao FIBO. Continuando, ó, o preço vai, e aí ele dá o primeiro alvo, ó. Então, se eu entrei em qualquer uma dessas correções aqui de 2 boxes, eu tive um pouco de alvo, até nessa última, né? Eu tive aí, nada, um scalp aí de 180 pontos, mais ou menos. O preço continuou caindo, né? Opa, muito rápido. O preço ele continuou caindo, como nós vimos, né? Então aqui ele está com 111, dá um bear. Esses 2 últimos bears, eles entram dentro daquilo que eu digo, é complexo você estar entrando já depois que o movimento foi, e eu já tive vários padrões, tá? Você está entrando nesses bear mais abaixo aqui, não quer dizer que eles não vão dar certo, mas cuidado, tá? Ao primeiro sinal que tiver contra você, se proteja a sua posição, sabe? Traga o stop pro zero, garanta um pouco de ponto para pagar a operação que for, sabe? Mas tipo, se proteja, não deixa o preço voltar em cima de você, tá? Porque tipo, é como eu digo, eles já estão no final, ó. Se eu for
pensar, eu tive uma perna, duas pernas, e aí eu tô numa terceira perna. Então eu poderia estar parando aqui num 2,7, tá? A gente vai ver que ele não parou, mas cuidado, sempre muito cuidado. Teria aí 170 pontos, quem sabe até 300, né? Mesmo assim ainda teve um bom trade nesse primeiro bear. Esse segundo eu já acho bem complexo estar entrando nele, principalmente que não tem esse boxinho entre eles, né, entre os dois bear que desclassifica o double bear, então complexo, difícil para mim estar pensando em estar entrando aqui. Aí ele vai, e aí nós temos verdadeiramente uma falha de rompimento de 3 boxes, né? Isso aqui sim é uma falha de rompimento de 3 boxes. Aqui falhou, né? Aqui foi uma armadilha. Para quem entrou foi uma armadilha. Mas aqui foi muito boa. Para quem entrou aqui, né? Quem entrou aqui perdeu dinheiro. Quem entrou aqui conseguiu ganhar dinheiro. Só que eu acho difícil estar entrando aqui embaixo, tá? Como eu digo, deu a falha de rompimento, não tem que estar entrando na falha de rompimento, sabe? Se você não tem a certeza do movimento em si, espere um pouco, porque como eu sempre falo, vai aparecer o sinal. E olha aí eu tive sinal de tendência aqui, eu tenho o bull, tá? E aí o que eu posso estar fazendo aqui nesse bull? Como eu disse, né? Eu tive muita força aqui. Eu toquei um 4-1, eu passei direto um 2-7. Então, eu tô aqui, ó, no 111 também. Então, talvez esse bull aqui, ele não se caracterize uma boa entrada, tá? Talvez é melhor ter um pouco de cautela, esperar que o preço mostre mesmo que ele vai subir. E o que seria isso, então? Esperar ele romper o 111 aqui e o 100 e ele montar um pivô para nós. Seria essa correção de 4 boxes. Então aqui, ó, aqui eu tenho um pivô. Aí é bem mais interessante eu estar entrando aqui, porque aí os níveis de Fibo foram rompidos. Aí eu voltei um 4-1, 7,6 direto, tá? Não fugiu da dinâmica do Fibonacci. Então se fugiu da dinâmica do Fibonacci, quer dizer que o preço pode estar alterando aquilo que ele vai fazer. Então aqui seria a entrada melhor. Depois acabou virando um caixote, né? Aqui a caixa de Pandora. Mas se você tem aí o stop de 155, 160 pontos, talvez você não teria sido estopado aqui, né? Teria que deixar um stop abaixo do nível de FIBO aqui. Perdão. E aí faria 100, pelo menos 50 aqui, tá? No mínimo ali, ó, 370 e claro, o alvo tá lá no 23, né? Porque aqui, se ele romper o 7,5, ele vai entrar na dinâmica 7,6, 23. E ele faz isso numa perna só. Ele até solta um belo sinal de continuidade. Isso aqui é muito forte, tá? Quando ele dá esse sinal de continuidade, é o primeiro, tá? Tem que ser o primeiro também. Perdão. Dentro da perna, ele quase fechou negativo esse box. E aí ele voltou e fechou positivo. Então é muita força, né? Então se você estava posicionado aqui, seu stop já pode estar sendo colocado aqui. Então você já não tem mais risco nenhum nessa operação. Você está até ganhando um saldinho aqui, por assim dizer, um scalp, né? E o seu alvo aí está lá no 23, né? Opa. E aí ele foi, como a gente viu aqui, né? Ó, foi, aí ele solta uma correção de 3 boxes. Aqui você pode estar comprando para levar para o zero, para o rompimento aqui, o menos 11, né? Então aí você teria 275 a 370 pontos para estar buscando de alvo, né? Nessa operação. Aí teve esse bearzinho. Foi um bom trade até aqui, esse bearzinho, né? Você tem aí um scalpzinho de entre níveis aqui de 200, 205 pontos aí mais ou menos, ó. Ele foi. Aí o preço volta, ele dá novamente a caixa de Pandora aqui, né? Aí o que você pode estar fazendo?
usando ela a seu favor, ó. Eu tive ela, ó, aqui, e foi a correção, né? Ó, aqui atrás também, ó. Tá vendo? Eu estou sinalizando aqui, ó. E ó, o que aconteceu? Compra. Então, pela terceira vez uma caixa de Pandora, o que eu posso estar pensando? Compra. É para mim estar esperando um alvo enorme? Não, eu tenho que estar ali no 111, mas mesmo assim, ó, são 250 pontos, tá? Aí ele vai, ele volta e faz outra caixa. Quer dizer que é para estar agora entrando e comprando? Acho que não, tá? Acho que não. Porque ele falhou e aí ele pode também estar montando o quê? A figura, né? A gente tem que estar olhando isso aqui, ó. Isso aqui pode estar sendo um topo mais baixo. Então aí, ó, eu caracterizo um ombro, cabeça a ombro. E aí é complexo, né? Eu fiz esse contra-tendência aqui, onde eu extraí o meu gain. Depois eu caio na armadilha aqui, um pouco logo depois eu caio numa armadilha e devolvo um pouco do dinheiro. Aí o preço volta aqui, ó, ele solta um martelo no nível de Fibo, mas aí eu acho bem difícil de estar pegando aqui, tá? Por mais que ele esteja falhando aqui o rompimento, eu acho complexo estar pegando esse martelo aí solitário, por assim dizer, né? Aí o preço ele dá essa falha de rompimento aqui, essa correção de 2 boxes também, né? A ambiguidade do sinal. Podemos também estar esperando uma lateralidade, né? Então não é interessante, eu acho, estar se posicionando. O preço não está mostrando força de que vá dar bons trades, né? Então não é legal estar posicionando ainda aqui. Ele segurou bem, né? Então, por ele estar segurando aqui na 144 bem, aqui eu já achava válido, tá? Aqui eu achava bem válido, tanto nesses 4 boxes aqui, comprar aqui, quanto nesses outros 2 e comprar. Seria a mesma posição, seu stop estaria aqui embaixo, para você levar para esse rompimento aqui, tá? Outra coisa que você pode estar fazendo, já que o preço está segurando tanto aqui, né, no nível do Fibo, é apagar e recolocar esse Fibo, por exemplo, assim, tá? Ou até mesmo, né, no primeiro topo aqui que foi feito essa perna aqui, ó. Então, ó, toquei no 111, tá vendo? Eu continuo no mesmo pensamento do que eu tava com o Fibo invertido, só que agora ele tá a meu favor. Então, ó, outra coisa, eu tô vendo que ele tá brigando no 7,6, né? Então esse Fibo aqui, ó, você poderia já estar colocando ele assim que ele tocou no menos 11, tá? Não precisava estar esperando romper o menos 11 e subir. Eu faço assim, eu tocou o menos 11, porque como para mim o menos 11 é o 111, então eu já coloco ele a favor da minha leitura, para mim poder tá olhando melhor, né? Ele tá a meu favor, por assim dizer, né? Quando o Fibo tá invertido, né? Aqui é o menos 11, eu não consigo, tipo, né? Tá olhando pro 127, por exemplo. Então, para mim fica um pouco mais complexo. Então eu gosto de estar olhando para ele dessa maneira aí. Eu já inverto ele, tocou menos 11, já inverto ele, já deixo ele na posição que ele tá. E aí se ele voltasse a cair, por exemplo, eu voltava ele para a posição inicial, né? Enfim, continuando então, ó, bem interessante, segurou 7,5, ó, 111, 127. Eu tenho esses alvos porque o 111 já foi tocado, então eu posso estar saindo no 111, mas se eu quiser tentar o 127 também é justo. Então eu teria aí de 390 a 590 pontos, né? Esse aqui, um belo trade, hein? Belo trade. Aí o preço volta, né? Volta ali no 100, então vem um 2,7, ele volta no 100. Ele segura aqui. Aqui eu fui estopado, tá? Foi bem aqui mesmo, eu comprei nessa. Eu achei que ele ia mais
mais longe, ele abriu, né? Só que aí eu acabei esquecendo de estar vendo que era uma confluência de níveis de Fibo, né? 76, 127, então tava o Fibo longo aqui, tava complexo. E aí aqui eu acabei caindo na armadilha aí, ó. Eu comprei aqui e fui estopado aqui embaixo aqui. Mas tudo bem, acontece. Aí eu esperei, eu dei uma saída um pouco da frente do computador aqui e fui fazer outras coisas. Quando eu voltei, o preço já não estava mais me dando nenhuma outra certeza, né? Que nem também aqui, ó, muito difícil de você estar entrando na venda aqui por enquanto, principalmente depois dessa perna de compra, né, forte, por mais que ela foi climática aqui, poderia estar esperando pelo menos um movimento assim, ó, porque eu tive uma perna climática aqui atrás, ó. Perdão, eu tive essa perna climática de compra, depois eu tenho mais uma, né? Então o que eu poderia estar esperando? Isso aqui, ó, tá? Fique bem claro de destacar em amarelo aqui. Então eu poderia estar esperando isso aqui, que é uma lateralidade. Então aconteceu o que? Depois dessa perna aqui, poderia estar esperando tudo isso aqui, aqui. Então por isso também que eu saí da frente da tela. Não achava que ia ter amplitude dos movimentos. E não teve também muito. Ó. As pernas estavam curtas, né, por assim dizer. Claro, você entrou aqui, por exemplo, você conseguiu vender aqui nesse bear. Seu alvo tá no 7,6. Você está saindo de 111 para voltar para 7,6. Mas ele foi mastigado, né? Olha aí, ó, complexo. Aí ele dá outro bear aqui, ó, novamente. Tem aí 200 pontos para esse trade. Poderia estar saindo um pouco mais abaixo também se quisesse. O preço hoje não foi difícil, não foi fácil o dia, né? Não teve assim. A leitura tava complexa, estava difícil, porque é o que eu disse aqui, ó. Depois dessa perna, eu esperava um movimento mais lateral para tentar novamente chegar aos níveis mais altos, né? Ele tocou 127, ele abriu os alvos mais altos, né? Mas aí ele foi andando lateral, ó. Aí que ele começa a andar lateral, né? Ele caiu, ele teve uma boa perna aqui, né, de venda, e aí ele foi caindo lateral, né? Bem mastigado. Se você tem sinais, mas os sinais, ó, não caminham, né? Olha só, esse double bear aqui, ó. Esse double bear se transformou numa falha de rompimento de 2 boxes aqui embaixo, que também não levou a nada. Então, dia difícil, dia complexo, não foi fácil. Provavelmente os micro scalpers aí é que se deram melhor. Ou, por exemplo, quem trabalhou os níveis, né, de Fibo. Ó, vendi aqui no 111. Opa. Vendi aqui no 111, né? Aqui. Então o meu stop tá aqui acima e eu tô deixando o preço cair, ó. Chegou no 7,6. Né, meu stop agora já tava aqui. Aí eu já coloquei aqui para garantir, né, meu gain. O preço continuou a cair, eu fui baixando meu stop, então quem veio fazendo um trade stop conseguiu, mas claro, muito tempo, ó, 50 minutos. Beleza, pegou 1000 pontos, né, mas teve que ficar 50 minutos posicionado. Eu não gosto. É meu estilo operacional, eu não gosto. Eu gosto de pegar essas pernas lisas assim. Só que aí essas pernas lisas assim ficaram difíceis hoje de estar pegando, né? Os sinais que apareciam nelas não eram tão evidentes, tão nítidos como corriqueiramente é. Perdão. Mas tudo bem, né? Tem dias que a gente sabe que vai conseguir, tem dias que não. O mercado é assim mesmo, a gente tem que estar ecofoco para o próximo dia, né? Então hoje não sair no trocadinho, amanhã é um novo dia, posso estar conseguindo melhores resultados. Aqui então, depois de todos essa complexidade toda, aqui é complexo, né? De você estar startando uma posição, né? É mais fácil. Opa! É mais fácil você estar esperando um sinal mais claro, né? Então, outra coisa, ó, a gente veio 7,6, 23. Então eu tive uma dinâmica aqui. A partir daqui, ó, também posso estar pensando, opa,
tem a dinâmica, né? Então se conseguiu comprar aqui, tem 390 pontos. Se esperou um sinal um pouquinho melhor, ó o bull vindo aqui. Você pegou aí 220, 250 pontos. Aí o preço novamente lateralizou. Tive uma falha de rompimento de 3 boxes aqui, tá? Mas difícil de entrar. Acho bem difícil de entrar. Eu estava vendo esse momento aqui. Eu queria vender aqui, tá? Essa região aqui eu quis muito vender. Mas eu não consegui pegar. Principalmente por causa dessa caixa de Pandora aqui, tá? E aí a hora que o preço... Ele fez o que eu imaginava que foi chegar aqui. Aí eu desisti de vez. Eu desliguei o gráfico. Falei, é melhor deixar, amanhã é um novo dia, né? Mas para quem continuou aí, quem tava aí, né, na hora do almoço, vamos levar mais um pouquinho, ó. Aí eu tive um padrão de repetição, ó. Eu repeti algo muito próximo que eu tive aqui atrás, eu repeti aqui, tá? Então essa repetição aqui pode ter te levado a um bom trade. Se você pegou esse trade aqui, você pode ter pego esse trade aqui, ó. Porque aí eu segurei 50, eu vou pro 100, tá? Se eu segurei 50, eu tô indo pelo menos pro 100. Então, vou de um nível para o outro, ó. 410 pontos aí, ó. Um belo trade na hora do almoço. Aí eu tenho um sinal de tendência. Se eu não conseguir pegar aqui, ó, novamente, isso que eu falo, né? Bem legal. Isso aqui, ó. Eu tive uma repetição aqui. E aí eu tenho uma repetição aqui, novamente. E aí, ó, 250 pontos. Aqui tinha mais ou menos 250 pontos. E aqui 250 pontos. Repetição, né? E o Renko é legal por causa disso. Ele dá essas repetições para nós. É muito bacana, né? Aí o preço cai. Dá uma segurada novamente. E aqui ele vai dar novamente aquele mesmo padrãozinho, ó. Mais ou menos, né? As repetições, é o que eu falo assim, não tá igual, tá? Não tá igual. Mas tem repetição aqui, né? Eu tive um pequeno movimento com 2 boxes falhando, ó. E aqui também. Então, ó, novamente, ó, aí é para 111, né, ali. Posso tentar levar lá para um 2.7? Pode, com certeza. Mas eu faria esse trading aqui, ó, 150, 250 pontos, tá? Botava no bolso, ficava feliz, esperava uma nova situação para ir tá levando, ó, para isso aqui, ó. Ele segurou, ó, correção de 3 boxes. Segurou no 100. Aí a gente sabe que ele já tocou um 2.7. Posso estar tentando levar lá para cima com um 4.1. Então, ó, 300, 400 pontos aí, né, de alvo. E aí ele chega e aí falha o rompimento de 3 boxes e volta a cair. Aí ele entra, ó, mais uma dinâmica lateral aí. Então, aqui eu encerro então esse resumo do dia do mini índice. Dia complexo, dia difícil, não foi fácil. Pelo menos aqui pro 10R não tava fácil, sinais não foi fácil. Se você teve um bom dia de gain aí, parabéns. Se você terminou que nem eu no trocadinho aí, também parabéns. Agora, se você terminou no loss, aí baixa o replay, estuda o dia, presta atenção onde você errou, tá? Veja tudo isso, beleza? Então agora vamos lá para os 60 minutos do mini dólar para dar uma olhada no dólar, como foi o dia do dólar. Então agora 60 minutos, mini dólar. O que eu esperava aqui, hoje eu nem olhei o dólar, mas agora olhando aqui, né, o Fibo que eu tracei, que eu olhei, era alvo, aqui ó, 23. Terminar a pedra do 23 e aí, quem sabe, entrar numa dinâmica, tocar o 50, tentar voltar a 23 para ir para o 7,6, né, fazer o filé. Então ó, filé aqui no dólar pela segunda vez, ele já fez aqui o filé uma vez. Então aqui ó, segunda vez o filé no dólar. Então olhando aqui ó, se você tem esse Fibo traçado, sabia que ia ter que comprar no início do dia. Já provavelmente já deve ter olhado e falado, ó,
vou procurar a compra aqui no primeiro momento, então, no dólar. Dito isso, então, vamos lá para o 5R, porque não tem muito mais o que dizer aqui no dólar. O início do dia ia ser comprador. Aí, é claro, a correção poderia vir, dependendo de como fosse a abertura, poderia vir fechar gap, né? Enfim, vamos lá então para o 5R para ver como que foi então o dólar no dia de hoje. Então, estamos aqui, fechamento de sexta, mini dólar 5R. Vamos começar a nossa análise então, né? Ó, abertura em gap, ó, correção de 4 boxes. Poderia estar aqui, ó, startando uma compra. Para onde? Já que eu não tenho alvos, né? Não dá ainda para mim estar traçando um FIBO, tudo mais, né? Para o rompimento aqui da máxima do dia, ó. Então eu estaria aí, nada, buscando uns 8 pontos, 9 pontos, né? Logo na abertura. Ó, vamos ver que horas são aqui da manhã. Na entrada aqui, daria 9h06 da manhã. Então, bem na abertura aí, ó, você pegando até, quem sabe, 10 pontos no dólar, ó, bem interessante, né? Aí o preço dá uma entrada em dinâmica, ó, interessante. Aqui eu já posso estar traçando um FIBO, tá? Então, fundo, topo, duplo ainda, né? Tá aí, FIBO. E olha que legal, 61, bem no 23. Isso daí é quando você traça um FIBO e ele dá essas confluências assim, com níveis muito importantes, por exemplo, que nem o 61 é alvo, a gente sabe disso, e o 23 é filé, e a gente sabia que faltava esse 23 para terminar. Então olha aí que interessante, você poderia estar a qualquer sinal aqui agora, a partir daqui, qualquer sinal que desse, você poderia estar comprando para tentar levar para o 61, tá? Lógico, aí você teria que comprar, colocar o stop no lugar e deixar, esperar, tá? Esperar o preço ir. Como diria Al Brooks, é o trade Walmart. Você põe a sua ordem, põe seu stop, põe o seu gain e sai para fazer compra. É o que ele fala, né? Enfim, continuando então. Eu tive mais uma correção de 4 boxes aqui. Daria para estar startando algum tipo de posição aqui? Daria, mas ó, eu já tenho um micro topo duplo, tá? Então espera um pouquinho, tá? Espera um sinal um pouco melhor, porque talvez ele rompa aqui, volte um pouco mais para testar esse fundo aqui, e aí sim. E aí você entrou aqui, toma um stop à toa aqui embaixo, e aí para você reentrar fica às vezes um pouco mais complexo, né? Porque às vezes você fez esse bom trade, você devolve um pouco, sua cabeça já não fica tão legal, né? Por assim dizer. Então, continuando, ó. Aí aqui sim, aqui eu acho interessante, ó, já mudou a opinião em questão de pouco tempo, mas por quê? Porque aí o preço ele me deu um sinal melhor. Deixa eu travar aqui o estudo. Ó, aqui eu poderia estar startando para levar para o 111, tá? Então compraria aqui, levaria para o 111. Poderia estar comprando aqui para levar para o 61? Posso. Ó, tem 33 pontos aí de alvo. Mas é aquela, né? Vai levar um tempo. Eu, como digo, eu gosto de estar extraindo meu valor mais rápido do mercado, né? Ele corrige em 2 boxes. Não teríamos sido estopado. Aqui, a partir do momento que ele começa a subir, você pode também já trazer seu stop para o zero, se for, apesar que ele já vai direto e dá o gain, né? Ele já vai direto para o 111. Então você comprou aqui, tem 13 pontos. Se você comprou na correção de 2 boxes aqui, você teve 11 pontos. 2 belos trades. 6 boxes depois, eu acho complexo estar entrando aqui, tá? Acho difícil. Pelo nível de FIBO, talvez, tá? Mas pela contagem de boxes aqui, difícil. Poderia ter, né, novamente ter um sinal assim, e aí eu tá entrando aqui e sendo estopado aqui à toa, né, por assim dizer. Então, prefiro esperar um sinal melhor. Poderia estar entrando aqui? Poderia, tá? Com certeza. Já tinha o 111, então, ó, se você entrou pelos níveis, você tem aí 127, 115, tem 15 pontos aí, ó, para estar buscando de alvo, tá? Perdão. Como eu disse, você pode estar levando para um 61, se você é desse tipo, né? Você é esse tipo de trader que gosta de entrar e deixar o trade seguir, então, aqui, ó, o 7,6 é o ponto para você estar comprando, tá? Você comprou no 7,6, seu stop tá ali. É claro, você vai estar usando um stop mais longo, né? Você não vai estar usando esse stop
de padrão aqui, né? Então você vai estar usando um stop mais longo, vai ter aí 10, 12 pontos de stop, mas também para 30, 30, 35 pontos aí de gain, né? Então quase que um 3 para 1, por assim dizer, né? 10 pontos de stop seria um 3 para 1. Beleza? Então continuando. Aí aqui interessante, ó, aqui eu tenho um bull pro rompimento, ó. Sinal de tendência. Foi antes do rompimento desse topinho aqui, foi, mas é sinal de tendência. Então, ó, comprei um 4-1. Aqui eu tô mostrando pela dinâmica, tá? Então, ó, mais 10, 11 pontos aí poderia estar extraindo, né, ó. Toquei um 4-1. Opa. Novamente. Aí aqui, né? Ó, toquei um 4-1. Voltar. Toquei aqui um 4-1. Depois dessa compra aqui, tá? Então, ó, nessa compra aqui, um 4-1. Por que eu falei o 4-1? Porque eu sabia que iria tocar um 2-7 e que ele ia abrir o alvo. Como eu disse, eu tô comprando, mesmo fazendo esse entre níveis aqui, mas de olho no 23 aqui em cima, tá? Eu tô comprando de olho no 23. Então, ó, quantos trades aqui eu já falei de compra? Um de 10 pontos, né, 9 pontos. Depois mais um de 13 pontos. Esse no meu operacional não caberia, então não conto, mas ó, mais um aí de 10 pontos. Então a gente vê 3 trades no dólar muito bem feitos de compra. Como eu disse, só comprando aquilo que é a análise de 60 minutos. Se eu analisei nos 60 minutos que é para comprar, por que eu vou vender? Não tem lógica. Aí você está indo contra aquilo que você estruturou. E aí você vai tomar stop mesmo, tá? Não vá contra aquilo que você estruturou. Beleza? Ó, aqui, poderia estar comprando? Poderia. O alvo, 61 a 11 pontos. Não chegou no alvo, ó, voltou. Provavelmente estoparia no zero, com um pouco menos de pontos, né? Vamos dizer aí. Pegaria aí 5 pontos, 4 pontos. Mas o importante é não ser estopado, né? Bem na verdade. O preço dá uma lateralidade aqui, né? Ó, a valsa que eu falo, ó, 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá, e você perdendo dinheiro tentando tradear. Outra coisa, agora eu já estou muito próximo do alvo. Eu não tenho muito espaço aqui, ó. Eu tenho 7,5 pontos de espaço. Eu não estaria mais startando posição. Eu esperaria tentar então começar a falhar aqui, aí sim, para tentar entrar na venda. Ou como ele fez aqui, ó. Ele voltou aqui para os níveis de 127. Por aqui, eu poderia estar tentando pensar numa compra, tá? Já de primeira, não sei. Vamos ver, ó, quem sabe. Não compraria pelos boxes aqui, mas eu compraria pela dinâmica de Fibonacci, tá? Ó, um 61, quando dá o alvo, pela dinâmica do Fibonacci, quando ele vem e dá o alvo aqui, teoricamente ele tem que voltar no 61, no 111, tá? Então 161, 111. Ele voltou aqui no 111, eu não tenho nenhum padrão de box, mas ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pernas. Uma correção. Então poderia estar comprando aqui sim, para novamente levar para o 61. Por que você não está falando do 200, Fábio? Você pode estar se perguntando, né? Confluência, tá aqui meu alvo. Eu não vou contra meu alvo, tá? Meu alvo dos 60 minutos é meu direcional do mercado. Então, se o meu direcional é aquele ali, é ali que eu vou parar. Ali é meu alvo. Então, mais 15 pontos aqui no dólar. Ó. Se entrou aqui embaixo, o preço ele lateralizou aí, ó, ele dá uma brigada. Aqui é válido. Difícil, né? Porque ele está bem complexo aqui esse movimento, mas como eu disse, é comprar para levar para o alvo. Mais aí 13, 14 pontos aí, né? Então, dessa entrada aqui para essa entrada aqui, que foi mais limpa, por assim dizer, eu não tive todo esse sofrimento. Eu deixei de ganhar um ponto, né? Mas para mim não é muita coisa. O preço volta, como eu disse, está muito próximo do alvo, não estaria mais comprando. Aí aqui eu estaria esperando o sinal de venda, ó. E aí ele veio um sinalzinho de venda bem legal. Do jeito que eu gosto, um bear bem no início da perna,
E aí você vai se perguntar, mas por que você estaria vendendo um bear, um sinal de tendência aí? E eu respondo, topo, duplo. 61, pelo menos 127, mas o meu alvo, 111, tá? Mesma coisa que eu disse aqui, ó, é válida para cá, principalmente porque agora, ó, aqui atrás ele não tocou o 23, agora sim, ó, ele tocou 2 vezes o 23 e segurou. Então, eu cheguei no meu alvo. Se eu cheguei no meu alvo, a probabilidade é que ele volte, né? Ele faça o caminho contrário, né? Ele construa a dinâmica do preço, aquilo que eu sempre falo, né? Opa, tirei demais o zoom, ó. Isso aqui, ó, dinâmica do preço, né? Ó. Então, o preço saiu daqui, esse é o movimento do que está acontecendo, ó. Canal estreito, canal amplo, lateralidade, e aí eu vou tentar voltar para o mesmo ponto, tá? É isso que você tem que estar olhando. Poxa, né? Eu sei que lá no 60 eu já saí do 7,5, lá de baixo, com um alvo pro 23. Por que eu vou chegar no 23 e eu vou continuar comprando no 23? Logo aqui ainda, em cima, no topo. Lembre-se, 80% dos rompimentos falham, tá? Então, por isso que eu venderia esse bear, tá? Por isso que esse bear aqui pra mim qualquer outro bear que teve no dia não foi tão bem colocado quanto esse aqui pra mim, porque é bem no topo. Imagina você vender no topo do dia, tá? No topo do dia você vendeu a 6, 7 pontos da máxima do dia. E aí você tem todo esse caminho de volta, pelo menos, né? Como eu disse, até o 111 você tem 16 pontos. E se ele for fazer a dinâmica e voltar lá, 31. E se ele voltar mesmo pro ponto zero lá, ó, pro início do movimento, você tem 62 pontos para estar buscando na volta. E o que será que o preço fez, né? Olha aí. Bear começou, outro bear, ó, que legal, bem bacana. Ele deu uma segurada um pouco antes do 111, então se você é como eu que faz esses trades, provavelmente por aqui assim, ó, você teria se estopado aqui com 11, 10 pontos, né? Esperado, é claro, uma melhor situação para estar reentrando. Eu tive uma armadilha aqui, ó. Esse bear aqui acabou se tornando uma armadilha. Era para vender ele? Provavelmente, tá? Provavelmente era para vender. Uma coisa que pode às vezes não estar corroborando essa venda aqui desse bear e você se prevenir dessa armadilha também, como eu gosto de estar olhando, é o que, ó? É a primeira vez que 144 é rompida, tá? Então espera um pouquinho. 144 é muito forte. Se você, claro, usa 144 aqui, né? Se não, ó, 111, tá? Ele ficou devendo 111 aqui, então se ele tocar o 111, talvez ele tente reagir para de novo tentar voltar no 61, tá? Porque é a dinâmica do Fibo. Então eu tenho que estar de olho nessa dinâmica, ó. Eu já tive ela hoje, então eu tenho que também estar olhando isso, ó. Eu já tive ela hoje. Tudo bem que aqui segurou um pouco antes, mas ó, eu não toquei o 111. Então a hora que eu voltar nele, a probabilidade é eu tentar voltar de novo, tá? E aí eu tô entrando num bear que é uma armadilha. Outra dica aí que fica então, tá? Principalmente se tiver usando os indicadores aqui, que eu uso, a média 34, 144, e claro, o Fibo, né? Então você tem que estar de olho nisso tudo. Claro que isso aqui é rápido, geralmente é rápido. Aqui não foi tão rápido, né? Esse movimento até que não foi tão rápido. Mas às vezes é rápido e você não tem essa velocidade para conseguir ler, tá? Então, claro, vendeu aqui, seu stop vai estar aqui. Se foi estopado, foi estopado. Fazer o que, né? Acontece, como eu digo. Aí é aquela, né? Eu tive uma correção de 4 boxes. Posso estar vendendo aqui? Posso. Para o meu operacional, o meu jeito de operar, eu venderia? Não. Perdão. Eu não venderia aqui, tá? Eu venderia por causa disso que eu disse. Aí beleza, agora sim. Agora tá me corroborando venda, tá? Ó, eu rompi o 111, fui pro 100, eu perdi os níveis mais acima. Já eu tô perdendo os níveis de Fibo, então aqui pra mim tá uma bela venda, tá? Principalmente por causa desse bear depois, ó. Então, se eu vendi aqui, eu tô no 100, eu vou tentar o 7,5, eu vou tentar o 50 como alvo. Então eu tenho de 10 a 20 pontos aí de alvo, ó. Ele vai direto, né?
aí ele volta a 7,6, aí legal, ó. Interessante, que é o que? Aqui não tem sinal de box nenhum, por assim dizer, né? Só o martelo. Porém, eu tô com a média forte já caindo. Eu saí de 144 e eu sei que a dinâmica é voltar para 610, né? E aí o que eu tenho aqui de interessante mostrando isso? Eu tenho 7,623. Então, entre as médias aqui, essa consolidação, né, por assim dizer, 144, 610, eu tenho o filé. Então eu poderia estar vendendo aqui para fazer um filé, tá? Tem aí, ó, 18 pontos aí para estar buscando. E ó, ele vai direto e reto pro filé, né? Ó, ele até passa, olha lá onde é que ele vai, ó. Segura na 610. Legal, né? Aqui ele dá uma brigada, falha de rompimento. E aí onde é que o preço voltou, né? Olha só que interessante, onde é que o preço voltou? No zero. Olha lá a dinâmica que eu falo, né? Do preço. Olha o ciclo de mercado. Poxa, um ciclo de mercado aqui, ó, entre a abertura do dia, entre a abertura do dia não, entre as 5 horas da tarde do dia anterior, da sexta-feira, até mais ou menos 2:30 da tarde aqui, que é esse momento aqui, ó, eu completei um ciclo de mercado com canal estreito, canal amplo, lateralidade, canal estreito, canal amplo, lateralidade. E eu olhando tudo isso, se eu consigo enxergar o mercado dessa maneira, olhando o ciclo de mercado macro dele, que eu posso estar aqui agora, mas ele pode estar voltando para o ponto zero dele inicial, então eu não vou estar comprando em momentos aqui do mercado. Aqui era para comprar até chegar no alvo. Depois, o que é para fazer? Se eu estou no alvo e eu começo a mostrar pernas fortes de venda, eu vou estar vendendo, né? Eu vou vender. Eu vou tentar fazer de tudo para acompanhar o que o preço está mostrando, né? E olha ali, o preço veio e voltou no ponto original dele, né? O dólar ele faz bastante isso aí. Eu vejo muitas vezes o dólar fazer isso aí. Teve boas oportunidades hoje no dólar, né? Teve bons trades aí. Falha minha não ter olhado o dólar. Porém, não é fácil, não foi um dia fácil, tá? Não é. Nem o dólar hoje, nem o mini índice hoje foram fáceis de estar tradando, de estar pegando esses sinais, tá? Bem complexo. Você terminou um pouco negativo, não se sinta mal. Foi um dia difícil. Foi um dia bem difícil, não foi um dia fácil. Esse tipo de movimento que ele criou hoje, geralmente quem consegue sair mais positivo é aqueles micro scalpers. É aquele pessoal lá no mini índice que pega 50, 60 pontos, e aquele pessoal aqui no dólar que pega 1 ponto, 1,5 ponto, 2 pontos no máximo. Tá? Então, esse foi o resumo do dia de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá o seu like, compartilha com quem você conhece, ajuda a dar uma fortalecida no canal também, né? Mais pessoas conhecendo a técnica, o método. Se inscreve, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo meu. Muito obrigado sempre pela audiência, muito obrigado aí, pessoal, pelo feedback de vocês. É muito bom estar lendo o que eu tenho lido, é bem legal isso aí. Obrigado mesmo, tô disponível aí, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, vou estar tentando responder o mais rápido possível, tá bom? No meio da semana aí eu vou estar fazendo alguma coisa voltada para day trade lá no programa semanal aí de meio de semana de quarta-feira, né? Eu fiz 2 programas seguidos aí falando mais sobre swing trade e tudo mais. Então esse eu vou tentar falar sobre day trade novamente, fazer um papo de day trade. Estou pensando em falar sobre essas armadilhas, né? Que acontecem, por exemplo, esse bear aqui, né? No fundo aqui, que acabou virando uma falha de rompimento de 2 boxes, né? Como que a gente não cair nessas armadilhas, né? Como eu falei ali em cima aqui também, como eu dei o exemplo, que é, querendo ou não, usando níveis de Fibonacci, usando a questão principalmente da leitura do price action, do ciclo de mercado, da contagem de fractal, olhando os tempos gráficos mais longos, porque às vezes você está tentando entrar aqui nesse bear. Isso aqui é uma região de suporte muito forte dos 60, por exemplo. Então,
não vai ter tendência aqui. Não vai ter tendência aqui. E outra também, né? Teve muitas puxadas aqui, então complexo, tá? Complexo. Acho que eu vou criar um vídeo então falando sobre isso aí. No mais, muito obrigado pela audiência sempre e até o próximo vídeo. Valeu!